Bom, nossa matéria que se inicia hoje, religiões comparadas. Fernando, esse aqui eu li bem claro desse daí. Pega um emprestado ali com a Marinéia, depois você devolve no final da aula e só não rabisca ele, tá? Bom, vamos lá. Hoje, a primeiro módulo, a primeira unidade, irmãos, nós não vamos entrar nas religiões, nas seitas. O que nós vamos fazer? Primeiro nós temos que entender o que é religião. Primeiro nós temos que entender o que é seita. E nós temos que saber identificar o que é uma seita. Por exemplo, porque tem pessoas que falam lá, aquela igreja ali usa calça comprida, aquilo é uma seita. Né? Porque aquele ali usa barba, é uma seita. Então, não, sabemos identificar o que é uma seita, o que é uma heresia, qual a diferença de seita e heresias, né? Que diferença que tem. E vamos falar também nessa aula sobre o ecumenismo, por que o ecumenismo, o que é o ecumenismo, e o ecumenismo de uma forma bíblica. Então vamos iniciar nossa matéria, religiões comparativas, começando aí pela página 13. Todo mundo aí? Com o livro na mão? Vamos lá. O que é religião? Aí na página 13 vai definir o que é religião. Vamos ler. Como podemos definir a religião? Segundo o dicionário de filosofia, a religião é a crença humana na garantia da salvação sobrenatural. O que a crença, o que a religião prega, o que ela rege? Que ela crê em uma salvação, né? A pessoa segue uma religião principalmente pelo fato de ter uma salvação, uma segurança, né? Principalmente depois dessa vida. A palavra de origem latim religio, tá? A palavra então religio vem do latim, ok? Do latim, que vem muito provavelmente de relegere, mas na sua prática é muito anterior à definição. Podemos dizer que religião vai além de uma definição etimológica. Ela se manifesta e se revela e se expressa no detalhe, no individualismo de cada indivíduo, quando ele pratica a sua religiosidade. Quando vemos um fiel fazendo o sinal da cruz na frente da igreja, o que ele está fazendo? Ele está praticando uma religião, né? Chega em frente da igreja, quem já fez isso? Chegar em frente da igreja católica e fazer o sinal da cruz. Chegar em frente de uma cruz, lá na igreja, fazer o sinal da cruz. Faz o cemitério também, né? Isso, cemitério. Então, ele está expressando ali a sua religiosidade. Ou contemplamos alguém carregando uma Bíblia Sagrada junto do peito em direção à escola dominical e sua congregação. O que estamos vendo ali? A religião acontecendo. Para Gardner, a religião se revela nos pequenos atos praticados pelo fiel, não ocorrendo necessariamente dentro de um templo religioso. A religião é expressada todo o tempo, mesmo quando não temos plena consciência disso. Expressões brasileiras tão populares, né? Como por exemplo aí, nossa, né? Nossa. E quando a gente era novo convertido, Nossa Senhora. Não é? Quem quando era novo convertido escapou uma Nossa Senhora? Escapou? Não? Escapa. Nossa Senhora. Ou vixe é outra expressão, né? De religiosidade. Vixe, minha Nossa Maria, vixe, minha Santa Maria, né? Valei-me, meu Padre Inciso, né? É que nem um moço que foi batizado, sabe aquelas igrejas que não prepara a pessoa para o batismo? Ela não prepara, não faz um discipulado, chegou lá, quem quiser batizar já batiza. Aí aconteceu, isso foi um fato verídico, uma pequena cidade pertinho da gente. Quem chegava lá, aí chegou, o senhor estava meio bêbado e queria ser batizado. Aí puseram ele na água
E quando mergulhou na água, ele levantou e falou: ô minha Nossa Senhora, que água gelada. Ele falou: mas você não pode falar mais Nossa Senhora não. Ô minha Virgem Maria, mas não está mesmo? Então, oi? Outra coisa que tem também, muitos falam isso aí. Nossa, vamos embora que o Pedrão vai mandar água. Por aí, né? Então, veja bem, a religião, né, ela traz em si um valor religioso, essas palavras, muito forte, e hoje em dia é quase imperceptível, tá? A religião, ela está ligada ao ser humano, né? Ela está ligada, nós vamos ver aqui desde os primórdios, e muitas pessoas praticam uma religião sem saber o que está praticando, por que está praticando. Ah, meu pai era católico, eu sou católico, né? E ali por exemplo, no Ceará, aconteceu que fizeram uma homenagem para o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente das Assembleias de Deus. Você pode ver que ele é meio carequinho assim, né? Cearense. E fizeram um busto dele lá. Quando fizeram um busto, um irmão da igreja estava passando e viu uma senhora acendendo vela no pé dele, do busto. Ele falou: mas senhora, o que a senhora está fazendo? Ele não é santo, não. Ele falou: se ele é santo, eu não sei. Eu sei que eu fiz uma promessa, recebi e estou pagando. Então, quer dizer, muita gente hoje adora sem saber a procedência daquilo que ele está adorando, da religião que ele está seguindo, né? Tem católico, se você perguntar de onde veio a Nossa Senhora Aparecida, ele não sabe. Não sabe. Como surgiu a Nossa Senhora Aparecida? Como surgiu o São José, o Santo Antônio, que ela adora? Não sabe. O São Benedito, ela adora, né? Não sabe por quê. Mas tem crenças. Ele põe o café lá e o café diminui. Ele falou que o São Benedito bebeu o café, mas na verdade evaporou porque põe perto da janela, perto do sol. Evapora e acha que é o São Benedito, mas são crenças que estão ligadas ao ser humano, tá? Bom, vamos lá. Vamos em frente aí. A humanidade, vamos para frente, a humanidade e a religião. Bom, só então resumindo aí, religião, o que é? É a crença na existência de um poder, né? Um princípio superior, tá? Sobrenatural, da qual depende o destino do ser humano. Ele acredita que ali depende para onde ele vai. E também que se deve obediência a essa crença, tá? A palavra religião vem do que então? Religio ou religare, né? Tá bom? O que quer dizer religio ou religare? Quer dizer, que vem de revisar, de reler, de retomar o que estava largado. Isso vem de religare. Só que mais adiante, um homem por nome de Cícero, um teólogo, ele deu outro sentido para a palavra religare, tá? Esse Cícero. Anos depois, né, no 3º século ali, veio um outro sentido para a palavra religare, que é religião, que é religare. Qual é o outro sentido? E é uma tese que foi defendida, inclusive, muito no século XIX, essa tese. Entre muitos autores modernos, nós temos aí o caso do brasileiro Silvério Bueno, que também defendeu essa tese aí. Qual é? De religare, né, no caso de religare, com o sentido, o significado de religar, tá? De religar, ou seja, de atar, religar, apertar, de ligar bem. Você já viu, aqui na nossa, eu esqueci o nome dessa arte aqui, ó, vai na página 13 aí, que tem uma imagem aí, eu esqueci da Idade Moderna aí, um homem, né, aponta. Eu acho que foi Michelangelo que fez essa imagem, não me recordo agora, se eu estiver errado, vocês me perdoem. É Deus ligando o dedo com o homem, né? A mão de Deus com a mão do homem. Aí vem a expressão religião, né? Religar, tá? Então seria de atar bem, né? De religar, de apertar, deixar ligado. A ideia que cabe aí também de laços, né? De laços que unem. Ou seja, unem o divino com o humano, a palavra religião. Talvez explique a versão do verbo religare, é muito empregado no sentido do quê? De prender o cabelo também. Quando você fala prender o cabelo, você usa a palavra religar, tá? Ou enfeixar, ou amarrar. E também está ligado à palavra religião, que é religar, unir novamente. Ok? Bom. E qual foi a primeira religião do mundo? Quem sabe? O animismo, quem leu o livro sabe, né?
Humanidade, página 15. O animista. O que é o animista, né? Então, o animista. O que vem essa palavra animista? O que eles criam, os animistas, hein? Eles criam os seres da natureza, tá? Seres da natureza. É que a natureza era provida de espírito. Por exemplo, o vento, que o vento tinha um espírito. Que o trovão era um deus e tinha um espírito. O rio tinha um espírito, a árvore tinha um espírito, tá? Então, a primeira religião surgida na humanidade é o animismo. Vamos ver aí na página 15, ó. As primeiras comunidades humanas surgidas há mais de 5.000 anos antes de Cristo eram formadas por caçadores rudimentares, lembram? Os homens das cavernas. É por isso até que acreditam-se que as mulheres, elas falam mais do que os homens, né? Por quê? Porque, por exemplo, o homem saía para caçar, aquele animal, aquele uma pessoa solitária, saía para o meio da mata, ele ficava sozinho, muitas vezes tinha que fazer silêncio para conseguir caçar, e a mulher ficava em casa, junto com as outras mulheres, e aí ficava fazendo o quê? Falando da vida dos outros. Falando da vizinha, né? Mandando mensagem, naquela época da caverna, mandando mensagem pelo WhatsApp, certo? Então, as pesquisas, irmãos, as pesquisas mostram que as mulheres falam aproximadamente por dia 20.000 palavras, enquanto o homem fala 7.000. Depende do homem, rapaz, tem um que fala também. Tem umas exceções aí que falam mesmo, né? Mas a sua maioria esmagadora, as mulheres falam quase o triplo do que os homens, tá bom? Então era por isso, porque elas ficavam lá e ficavam se comunicando enquanto os homens, por isso que o homem, você vê que chega em casa, a mulher já enxerga um orelhão gigante, né? Vou falar, quero falar. O homem já não quer ouvir, né? O homem não gosta de ouvir e a mulher gosta de falar. Esse é o maior problema entre o casal. Então vamos lá, mas você vai, ó. 5.000 anos atrás eram formadas por caçadores rudimentares que viviam de modo nômade, por conta da limitação da tecnologia para caçar, um cenário onde armas eram escassas, se fazia necessário estar o tempo todo em movimento. Provavelmente por conta desse movimento constante, o homem tornou-se um exímio observador da natureza. Esses homens primitivos desenvolveram logo cedo a crença que a natureza tinha um poder sobrenatural, oculto aos olhos. Surge nessa época então a crença chamada animista, só que naquela época não tinha esse nome, tá? Foi dado esse nome depois, a qual os seres da natureza também são providos de espírito e assim também o homem. E hoje, quem é muito animista, quem são hoje animistas? Os índios, os hindus, né? O povo indígena, o povo tribal e também os hindus. Os hindus, eles creem que o sol a lua é um deus, o sol é um deus, o vento é um deus, o rio é um deus, o mosquito é um deus, o leão é um deus, o macaco é um deus, o elefante é um deus. E os indígenas também acreditam que rio, trovão, inclusive não sei se você já assistiu um filme chamado Hakani, já assistiu? Se não assistiu, vale a pena assistir, chama Hakani, é a história de uma menina chamada Hakani. E nessa tribo, quando uma criança nascia surda, muda ou com problema de deficiência, eles enterravam vivo. Por quê? Porque dava uma chuva forte, de repente derrubava todas as ocas dele, derrubavam suas casas. Eles acreditavam que o Deus trovão, o Deus da chuva, estava furioso com eles porque tinha uma criança com defeito ali. E eles precisavam enterrar essa criança viva para aplacar a fúria dos deuses. E aconteceu de muitas crianças serem enterradas vivas. Assista esse filme chamado Hakani, é um filme muito forte, emocionante, tá? Foi feito por causa dessa tribo indígena, ok? Assim, então podemos dizer que o animismo é a primeira religião surgida na humanidade, mas é importante dizer que os povos antigos não tinham consciência dessa religiosidade, não tinha esse nome animismo, né? Ou sequer chamavam suas práticas espirituais por esse nome. Bom, aí embaixo, vai embaixo nessa página, um pouquinho para baixo na página 16 aí, essa curiosidade humana, quase no final aí, né? É enriquecida pela imaginação, à medida que o homem evoluía em conhecimento, aprimorando suas técnicas de caça, melhorando as suas habitações,
Ou seja, ele ia melhorando a casa, melhorando a habitação. E aí ele foi também melhorando seu raciocínio, aprimorando seu raciocínio, né? Aprimorando seus confortos, sua família, sua comunidade. Surgiam comunidades primitivas, explicações de diversos fenômenos cotidianos. É comum entre os povos antigos, por exemplo, a lenda de que o nascer do sol é a vitória da luz sobre as trevas, com que o sol luta todas as noites. Ou ainda a narrativa que os nossos ancestrais mortos continuavam nos acompanhando de forma secreta e invisivelmente para nos proteger. Você conhece algum tipo de lenda? Né? Há muitas lendas, né? Há muitas lendas até hoje. Mas aí uma das lendas, né, que o homem vai evoluindo até se tornar um Deus, tá? E assim por diante. Bom, vamos para frente um pouquinho aí. Aqui na página 18, um pouquinho aí, 5, 6 linhas para baixo aí, ó. As primeiras religiões da humanidade, ora animista ou panteísta. O que é panteísta? Panteão, né? Já vem panteão ou panteísta. Aquele que acredita em tudo, tá? Panteão, tem um panteão de deuses, Deus em tudo, tá? Deus aqui, Deus ali, Deus lá, tá um panteão. Panteístas, que tudo, panteístas, tudo tem vida, né? E vários deuses instituíam o seu cotidiano muito rapidamente ritos e rituais para celebrar importantes momentos da vida, para despedirem de seus mortos. Ou seja, principalmente quando nascia, começavam a colocar rituais. A pessoa morria, começavam a colocar rituais. Faziam festas, começavam a colocar seus rituais. E aí a humanidade foi evoluindo a religião, as suas crenças, cada vez mais aumentando as suas crenças naquilo que eles criam, ao chegar ao ponto deles estarem amarrados, presos, estavam realmente ligados de uma tal maneira e desenvolvendo uma crença tão forte nesses deuses, ao ponto de temerem, terem medo, fazerem por medo e coisas desse tipo. Por exemplo, nós podemos ver, por exemplo, a religião dos amalequitas, né, ou dos amonitas. Os amonitas acreditavam em um deus chamado Moloque. Eles tinham medo de Moloque. Eles temiam a Moloque. Acreditavam que se eles não servissem, não fizessem a vontade de Moloque muitas vezes aplacassem a sua ira, Moloque ia destruir eles. Por exemplo, dos mexicanos hoje. Os mexicanos adoram a Santa Morte. Já viu? É uma caveira, eles vestem um manto nela e adoram a Santa Morte com medo da morte. Por que eles adoram? Tem medo da morte, então eles adoram a Santa Morte, né? Para que quando eles morrerem, a morte ser mais boazinha com eles, ser mais legalzinho com eles. E se você rir disso aí, eles riem de muita coisa que a gente adora, também serve, tá? Bom, os Moloque, né? Vou pegar só um exemplo aqui, o Moloque. Só um exemplo então de Moloque. Há quem defenda que Moloque não tem a ver com a etimologia, mas tem sim, tá? Você vai encontrar gente defendendo que não existe Moloque, que é mentira, que é a mesma raiz da palavra moleque, mas é a mesma raiz da palavra moleque. Quando você fala moleque, você está falando Moloque, tá? E esse deus Moloque era um deus que tinha a cabeça de um boi, né? Um chifre de boi, era a cabeça de um boi, corpo de parte humano, e daqui para baixo era como uma gaiola. E nessa gaiola eles colocavam lenha aqui embaixo e faziam o quê? Colocavam crianças aqui dentro. Colocavam crianças, várias crianças, e enquanto ateavam fogo nessas crianças, as mulheres em volta e as pessoas em volta iam batendo tambores para não se escutar o grito dessas crianças, eles não se atemorizarem e ficarem com a consciência pesada com o grito dessas crianças. Então batiam tambores, cantavam, gritavam a Moloque, fazendo isso para assim dizer que aplacar a ira do deus Moloque. Tá? Os amonitas principalmente, lembra dos amonitas? Da onde surgiu o povo amonita, hein? Lembra? De Ló, né? De Ló, ele casou com as duas filhas, né?
as duas filhas se deitaram com ele, e aí nasceu Amon e Moabe. Aí os dois filhos de Ló, com as filhas, o incesto, né, que aconteceu, e daqui nasceu os Amonitas e os Moabitas, ok? Bom, e esse povo então fazia isso, e hoje, por exemplo, é diferente dos dias de hoje? Não. Essas crenças vêm subsistindo, principalmente nos lugares menos informados, mais distantes, mais remotos. Vou dar um exemplo para você, nas partes remotas do Peru, eles sacrificam crianças ainda. Sacrificam crianças. E eles dizem o quê? Que aquilo que Abraão não teve coragem de fazer, que é sacrificar o seu filho para agradar a Deus, eles fazem. Tá? Então existem essas práticas ainda em muitos lugares, em muitas religiões, em muitas seitas, tá? Bom, vamos lá para a página número 19. Aí diz aí, ó, na página 19, segunda linha da página 19. A maioria das religiões politeístas, muitos, teísta, seus deuses são organizados em famílias, grupos, normalmente da seguinte maneira. Tá? Você pode ver que, às vezes, dentro de um país, há povos diferentes, que adoram entidades diferentes, ok? E eles são divididos em que grupos? Primeiro grupo aí, quais são? Divindades o quê? Naturais. Então existem os deuses das entidades naturais. Aqui no Brasil, por exemplo, dos rios, dos mares, os orixás, né? No Antigo Testamento, vamos pegar um exemplo aí. Baal, lembra? Baal era o deus o quê? Da divindade natural. Por que Elias desafiou os profetas de Baal? Porque, por exemplo, Deus mandava chuva, eles diziam o quê? Baal deu a chuva. Nascia, as plantações davam arroz, feijão, batata, eles diziam o quê? Ó, Baal nos deu arroz, nos deu feijão, nos deu... Aí Elias falou o quê? Vou acabar com essa palhaçada aí. Vamos acabar com essa palhaçada. Aí ele chama o povo lá e fala o seguinte, ó, se Baal é Deus, serve a Baal. Se Deus é Deus, porque ele serviu a Deus, serviu a Baal. Não, a gente serve a Deus, mas não vamos também desagradar Baal, né? Aí ele falou, por que cocheais entre dois pensamentos? Aí onde Elias ora a Deus para que não chovesse. Aí ele estava o quê? Ele estava desafiando a divindade de Baal. Como não ia chover, não era Baal que mandava a chuva, não choveu mais, cadê o Baal? E se não choveu mais, a terra não produzia. Cadê a fertilidade? Fogo também. Hã? Porque mandou fogo também. Isso, fogo também. Então, fogo eram os profetas de Azéria. Então eles acreditavam que Azéria era o deus do fogo. Então quando ele desafiou, isso aí, irmãos, é como lá no Egito, né? Quando no Egito, as pragas, se a gente conhecer o ponto histórico, por que veio a praga das trevas? Porque Ra era o deus sol. Quando veio as trevas, cadê o deus Ra? Entendeu? E ali tinha o deus da fertilidade, o Nilo era um deus. Tá? Era da mosca. As moscas, né? Então da rã. Então tudo aquilo era um deus do Egito. Foi desafiado os deuses do Egito. Todos eles. Tá? Inclusive o deus da vida, né? Que para eles era o deus da vida. Ísis, Osíris e todos eles lá. Tá? Bom, vamos lá. Aí tem a divindade da morte. Ok? Aí um dos deuses aí da mitologia, por exemplo, da morte é o Thanatos, né? O deus grego chamado Thanatos. E tem tantos outros. Deus do amor. Quem conhece algum deus do amor aí? Afrodite. Quem mais? Eros. Vênus. Ísis. Cupido. Cupido é um deus também. Entendeu? Para eles é um deus. Tá? O deus Cupido, tá? Assim, bom, aí vem o deus do amor, depois vem o deus da caça e da guerra, tá? Aí nós podemos ver Artemis, da caça aí, da guerra, Diana, né? A Diana dos Efésios e assim por diante. E as divindades dos ancestrais. Dos ancestrais nós podemos ver a Maru, o que eu falei aqui agora, por exemplo, a Santa Morte, do México e assim por diante. Bom,
E aí nós vamos conhecer uma outra palavra aí chamada o enoteísmo, um pouquinho mais para baixo aí. O que é o enoteísmo, hein? Tá em negrito aí. Não é necessariamente uma religião, mas a crença que existem vários deuses e que esses deuses consistem de maneira regional. O enoteísmo, ou seja, são vários deuses, existe um Deus superior, mas um Deus que age em cada região, em um povoado, age aqui dentro de uma cidade, um determinado local. Isso é chamado de enoteísmo, ok? Que ele só age dentro do seu território. Por isso que muitas vezes na guerra, você vai ver isso na Bíblia e nas guerras, que eles queriam guerrear dentro do seu território. Não é porque eles conheciam melhor o seu território, não, porque eles acreditavam que dentro do território deles estariam guardados pelo seu Deus. Que o Deus deles estaria guardando, que se eles saíssem fora do seu território, eles estavam correndo perigo, não estariam guardados. Ok? Bom, irmãos, a religião, como eu falei aqui, é algo complexo. Nós vimos agora alguns rindo aí da Santa Morte. Mas tem coisas que, se nós falarmos para eles vão rir de você também. E se rir da gente, a gente acaba ficando nervoso, não fica não? Falar, Jesus morreu na cruz. Jesus, você não vai ficar bravo? Você não vai se irritar? Eles também se irritariam com isso. Tá? E muitas vezes nós tornaríamos, alguns, dependendo dos crentes aí, meio crente, meia boca, fica até meio agressivo, né? Fica ou não fica? E você acha que eles também não ficam? Imaginem mais, por exemplo, o povo islâmico que morre pela sua religião. Tá? Bom, vamos lá. Já que nós estamos falando aí de religiões, seitas, né? Agora nós vamos aqui para o conhecimento religioso. Uma coisa que a gente tem que entender, vamos aí para o conhecimento religioso primeiro, deixa eu ver aqui. Conhecimento religioso. Primeira coisa que você deve entender, qual a diferença? Há uma diferença entre erros, tá, teológicos, e há uma diferença entre erros teológicos e heresias. O que seria? Quem pode me dizer o que é um erro teológico? E o que é uma heresia? Qual a diferença? Teológico é alguma interpretação errada? Interpretação errada, né? Vamos, por exemplo, assim, eu acredito que eu sou pré-tribulacionista, eu acredito que primeiro vai ter um arrebatamento, depois nós vamos... Agora o outro não, eu sou pós-tribulacionista, não vai ter arrebatamento. Isso é só um erro teológico, ok? É uma heresia? Não é uma heresia. Por exemplo, eu sou do... vamos pegar uma outra coisa aqui. Eu sou a pessoa que eu acredito... Vou pegar os usos e costumes. Eu acredito que pode usar calça. Eu falo, não, eu acredito que não pode usar calça. Isso é o quê? Um erro teológico. Tá? O que acontece também, outras acreditam no fundamentalismo, né, que, por exemplo, o dispensacionalismo, outros acreditam no aliancista, e assim vai. Então, quer dizer, esses daí não chegam a ser uma heresia, tá? Por que não é uma heresia? Porque esses erros teológicos não afetam aquilo que nós chamamos de mais importante, que é salvação. Agora, o que se torna uma heresia? Quando essa linha de pensamento afeta a nossa salvação. Se afetar a nossa salvação, é uma heresia. Se não afetar, é uma diferença, divergência de pensamento, que amanhã lá na frente a gente acaba mudando. Que pode acontecer de nós mudarmos. Vou dar um exemplo. Quem é dos anos 80 aí? Quem é dos anos 80 sabe que na maioria das igrejas da televisão era do diabo, do demônio, vai para o inferno. É ou não é? Sim ou não? Sim, pastor Cícero. Sim, pastor Odessei. Quem tinha televisão ia para o inferno. Saia rachada. Tinha igreja que não podia ter saia rachada.
não é? Sim. Então, né? Então, o que acontece? Mudaram, porque são erros teológicos. Agora tem coisas. Heresia não é quando alguém está fora da Bíblia. Por exemplo, o cara começa a inventar um monte de coisa do tempo. E ele não fala que ele está contigo. Isso é erro teológico. Isso é erro teológico? Erro teológico. Por exemplo, ele falou lá, mas ele falou uma. Personagem a mais, eu já vi gente pregando e colocando personagem que nem existe na Ele Bíblia. cometeu um erro teológico. Ele errou na teologia, né? Por exemplo, ao invés de colocar Zaqueu em cima da árvore, coloca o Nicodemos, né? Em vez de colocar o Daniel dentro da cova, coloca Davi. Ele cometeu um erro teológico. Isso não interfere na salvação, interfere? Não, ele errou, ele só cometeu um erro. Ele, em vez de falar uma coisa, ele acabou. E olha, vamos ser sinceros, quem nunca cometeu um erro teológico aqui? Atira a primeira pedra. Que você teve que falar assim, ó. Oi? As verdades bíblicas, principalmente que influenciam na nossa salvação. Bom, agora aqui nós vamos identificar, então vamos fazer o seguinte. Quais são as características de uma seita? Então, o que é heresia? São praticadas pelas seitas, concordam? Então vamos ver o que é uma seita? Vamos ver quais são as características de uma seita? Como que eu identifico, tá? Uma seita? Vamos identificar uma seita aí, tá? Primeira coisa, não está aí na nossa revista, mas eu vou aqui, ó. Primeiro ponto aí. As seitas são exclusivistas. Quem pode definir isso aí? São exclusivistas. Ou seja, eles acreditam que o único jeito de ir para o céu é através do sistema religioso dele. Por exemplo, se você só vai para o céu, uma seita que diz aí, uma igreja que diz aí, que você só vai para o céu se for pela denominação tal. Só que a denominação deles foi fundada em 1910. E Abraão nunca fez parte dessa denominação. Então quer dizer que Abraão foi para o inferno? Moisés foi para o inferno, Elias foi para o inferno? Ou seja, se não for através da religião deles, do sistema religioso deles, você não vai para o céu. E que eles são o único jeito de ir para o céu. Então, que nem assim, tem uma igreja que diz que se você não batizar na água deles lá, você não também vai ser. Batismo não. Exclusivistas. Mas Seita. fala que é só um batismo, não é? E no país que tem um monte de evangélicos, só que não tem essa religião, essa denominação. Porque assim, quando a gente vai batizar, Então, são... o pastor faz perguntas, né? Então, para eles é assim, irmão, em nome de Jesus, entendeu? Tem que falar primeiro o nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sei que cada um acredita em Seja batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entendeu? Então, para eles isso, aí eles falam, porque você não foi batizado em nome de Jesus. Vamos lá. Entendeu? Não, a segunda, como se identificar que é uma seita? Não através da fé, É isso que eles falam. mas também tem que ter obras. Se você não tiver obras, você não vai ser salvo, tá? Você tem que ter fé, mas tem que ter obras. Os espíritas, por exemplo, são assim. Se você não fizer caridade, você não vai para o céu. O que nós temos que entender, irmãos, que a obra não salva a obra. Não. Nós não fazemos obras para sermos salvos. Fazemos obras porque somos salvos. Então, não, mas se eu não fizer obra, eu não vou para o céu. Isso faz parte de uma seita. A seita que diz que você tem que praticar obras para ir para o céu. Nós não praticamos porque para ser salvo, mas porque somos salvos. Bom, terceira característica de uma seita. Ela tem um outro profeta, outro meio de salvação além de Jesus. Mormons. Outra forma de salvação.
Só Jesus não é o suficiente para você ser salvo, tá? Por exemplo. Oi? Ou não? Ellen White? Tô falando aqui, eu não conheço ela. Por exemplo, eu vou exemplificar aqui. Os testemunhos de Jeová, eles dizem que Jesus é um anjo criado. Miguel. Hã? Eles falam que é Miguel, né? Fala que é Miguel. Então, é um anjo criado. Os espíritas, Jesus é um espírito que evoluiu. Jesus é um espírito que evoluiu, tá? Para os islâmicos, Jesus é um grande profeta como Maomé, certo? Então, tem outra coisa além de Jesus. Jesus só não é o suficiente para a salvação. Eles colocam outra coisa além de Jesus, tá? Vamos lá. Quarta coisa. Possui outros livros além da Bíblia. Além da Bíblia. Ou seja, a Bíblia é o livro de Deus. Só que os outros livros são iguais ou até superiores. Exemplo, Sheshonoe. Exemplo, o Islã, que tem o Alcorão. Exemplo, os estudos de Ellen White. Valem tanto quanto os estudos da Bíblia, ou até às vezes superior. A Bíblia às vezes diz uma coisa, não, mas o Ellen White disse isso. Tá? O Ellen White disse, muitas vezes, tem valor igual à Bíblia, porque são revelações. Os mormons têm uma Bíblia complementar. Então, qualquer outra religião que use outros livros e dê a eles valores iguais à Bíblia, se torna o quê? Heresia. Certo? Quinta coisa. Distorcem. E agora com essa? Doutrinas fundamentais da Bíblia. Não, sei. Você, né? Distorce. Errado? Doutrinas É fundamentais da Bíblia. Larga da branco, né? O que seriam doutrinas fundamentais da Bíblia? Por exemplo, a salvação. Sobre a salvação, né? A doutrina, por exemplo, o que seria uma doutrina fundamental? A doutrina do inferno. O inferno não existe. Heresia. Certo? Nós não vamos para o céu, não vai ter céu, não. Tá? Fora de Cristo tem outra maneira de se salvar. Distorcem as doutrinas fundamentais da Bíblia. Quando você distorce as doutrinas que são fundamentais, que são bases, isso se torna uma heresia também. Ok? Então quando você, para saber se você está numa seita ou não, se a pessoa está, você não precisa falar com ela, sua igreja é uma seita. Não faça isso. Você vai ofender ele. Ele está ali, ele acredita que aquilo ali. Você precisa convencer. Vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Numa igreja aqui em Porto Ferreira, uma vez, os mormons foram em frente da igreja e começaram a distribuir livros, literaturas para todos. Olha a ousadia deles. Foram em frente da igreja, distribuíram, isso já faz uns 15 anos, já, por aí. Distribuíram literaturas deles em frente da igreja. E uma irmã foi no pastor, foi lá no pastor e falou: pastor, o senhor sabe o que aconteceu ontem? Não. Os mormons foram lá na igreja e começaram, e os irmãos levaram aquelas revistas embora para casa, até agradeceram, muito obrigado e tal, tudo, até aí tudo bem. O problema, pastor, que eu estou com medo deles começarem a acreditar naquilo. Qual foi a atitude do pastor? Chegou no culto de um dia de semana, não vou falar nem o dia, um dia de semana, e desceu a lenha nos crentes. Não, porque onde vocês estão com a cabeça de pegar esse livro, isso é do demônio, isso é do capeta, isso aí vocês vão para o inferno, ou vocês sendo assembleiano, aceitar uma coisa dessa e tal, não sei o quê. Onde está o erro aí? A forma dele falar. Eu acho que ele colocou a Bíblia do lado. Quem não pegou falou: o que é esses mormons?
Eu vou pesquisar o que é esses mormons aí. Aí assiste um vídeo na internet e vê aqueles anjinhos bonitos, olha que coisa linda. Agora, o que é o certo, irmãos? Vamos abrir a Bíblia, por favor? Hoje eu queria falar sobre os mormons. Vamos aprender sobre quem são os mormons, de onde surgiram os mormons, por que eles são uma heresia, por que eles não são, né? E vamos aprender por quê. Aí nós vamos aprender para frente agora quem são os mormons. Logo nós vamos aprender de onde surgiram, quem são. Então o que acontece? E se você aplica esses 5 pontos aqui para a igreja? Certo? O que vai acontecer? Eles vão analisar e ver que aquilo, isso é uma heresia. E com base bíblica. Não adianta só você dizer que é uma heresia, mas por quê? Né? Por que isso é uma heresia? Nós aprendemos aqui numa outra aula, e nós vamos falar isso mais para frente. Por exemplo, nós vamos estudar. Se alguém chegar e perguntar para quem já estudou aqui, sabe, né? Quem já estudou sabe o que eu vou falar agora, mas porque nós estudamos isso em uma aula. Por exemplo, se alguém chega para você e fala assim, olha, você guarda o sábado? O que você responde? Eu não. Por quê? Quais são os seus argumentos? E você pensa que não tem os dedos? E forte, né? Vou dar um exemplo para você. Um exemplo só, tá? Não vou pegar muito não, um exemplo só. Ele fala assim, você vou fazer uma pergunta para você. Você guarda o primeiro mandamento? Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sei que tem muita gente que não sabe qual é o quinto aqui. Sabe qual é o quinto? Eles sabem. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você guarda? Mais falam, né? Segundo, qual que é o segundo mandamento? Não é não, uma parte não é não. O segundo mandamento, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento, tá? Não farás para ti imagem de escultura. Quinto mandamento. Qual é? Honrar pai e mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Inclusive tem gente que fala assim, sabe por que o 7 é cortado? Você nunca mais esquecer, é uma brincadeira para você nunca mais esquecer. Quando falou assim, sétimo mandamento, não adulterarás. Alguém falou, corta o 7. Por isso que o 7 é cortado. Esqueceu do 4 aí. Esqueci? Mas deixa pra lá. Oitavo mandamento, você guarda? Nono mandamento, você guarda? 10º mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Todos eles você vai dizer, guarda. Aí ele vai perguntar, bom, você guarda o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, por que você não guarda o quarto? Mas se você guarda todos os 9 mandamentos, por que você não guarda o quarto? Isso para se quebrar um do resto não vale. E aí? O que você fala? Vamos lá. O grilinho que tem. Guardará o sábado? Por que você não guarda? Você guarda todos os outros. Por que você não guarda o sábado? Você tem que trabalhar, rapaz, você não tem pagamento. O chefe não guarda que nem eu. Os outros não? Porque Deus mandou não guardar o sábado, os outros não. Então nós vamos ter argumento, quando nós falarmos sobre Adventismo do 7º dia, nós vamos ter argumento sólido para dizer, é por isso, e por isso, porque a Bíblia diz isso, e diz isso. Tá? Você fica aquele argumento de aquela passagem da Bíblia que Jesus curou no sábado. Jesus curou no sábado. Então, mas por que Jesus desobedeceu esse mandamento e não desobedeceu todos os outros? Então, aí você poderia fazer assim. Jesus sendo... Ele desobedeceu o mandamento, então? Filho de Deus. Não. Oi? Ele sendo filho de Deus. Se ele fosse desobedecer... Mas a gente não tem que seguir o Filho de Deus? Ele fala, quem quer vir após mim, siga-me, né? Siga-me. Que filho, mas eles falam que é lícito fazer o bem pode fazer. Sim. Fazer o bem pode fazer. Você só não pode trabalhar. Tá? Trabalhar você não pode. Você pode ganhar dinheiro. Pode ganhar dinheiro. Então nós vamos entender isso na aula. O cruzeiro lá bateu bastante coisa.
quando Jesus veio, morreu na cruz, ele não abateu bastante? Não, ele não abateu nada. O povo fala que abateu. O povo Ele fala. só cumpriu a lei, mas abater não bateu nada, ele cumpriu a lei, tá? Bom, mas isso aí é lá pra frente, quando nós vamos falar do islamismo, quando nós vamos falar do Adventismo do sétimo dia, quando nós vamos falar sobre os mormons, vamos falar sobre... Aí nós vamos entrar nesses assuntos aí, vamos ter argumentos para falar com ele. Vamos lá? Próximo, isso é muito próximo. Nossa, no final do curso. Bom, então aquelas características que eu mostrei para vocês, algumas seitas podem ter todas elas. Se ela tiver uma só, ela já é uma seita. Tá? Uma só daquela já é uma seita, tá bom? Que horas são? 8h25. 8h25? Não é aquela cavalinha?